Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao culto desta manhã. Vamos estar cantando o hino número 154 do cantor cristão. Firme. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Senhor bendito e eterno, nós te somos gratos pelo fato de estarmos vivos e termos vida em Jesus Cristo, de não termos nada para perder, porque nós fomos alcançados por intermédio do teu amor e da tua graça infinita, e recebemos de forma imerecida a salvação em Cristo, perdão pelos nossos pecados passado, presente e futuro. Fomos lavados no sangue do Cordeiro e fomos adotados em Cristo na filiação do Senhor. E agora te amamos e te servimos e conhecemos o Senhor por intermédio da sua santa e eterna e bendita palavra. Então nós estamos aqui, Senhor Deus, por livre e espontânea vontade,
com um desejo verdadeiro de servir ao Senhor, de honrar o Senhor, de proclamar o nome do Senhor e de cultuarmos o santo Senhor que Tu és. Te agradeço por mais essa rica e abençoada oportunidade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E no número 160 do cantor cristão. 160. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe todo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. É sabido dos irmãos que na próxima quarta-feira, dia 23 de agosto, daremos início a nossa santa convocação. Esta igreja ama a Deus, ama a palavra de Deus, ama estudar a Bíblia e ama orar. O nosso texto áureo da Santa Convocação, das santas convocações nossas aqui, é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, com fé, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados do Senhor, nós vamos estar
outra vez em santa convocação, e essa santa convocação, ela tem um diferencial de todas as outras, porque em toda esta santa convocação nós estaremos falando apenas do Sermão do Monte. Então são princípios do Salvador Jesus Cristo, que desceu dos céus para ensinar os homens a viverem conforme o seu querer, para o seu louvor e conforme a sua santa e eterna vontade. Eu creio que todos os crentes têm que sistematicamente estar lendo pelo menos 2 vezes na semana o Sermão do Monte. Porque ali é um receituário divino para uma vida abundante, para uma vida de comunhão com Deus, com uma vida plena, para uma vida de santidade, de amor, de fé, de esperança, de obediência. Então, por 40 dias nós vamos estar trabalhando no Sermão do Monte. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu já sei. Ótimo, parabéns. Mas cumpre. Saber é uma coisa, cumprir é outra. É simples, mas não é fácil. Mas tem ferramentas suficientes, oriundas do Espírito Santo, que nos capacita nessa nossa natureza que era caída e agora, como nova criatura, a sermos homens e mulheres que têm a sua atenção voltada para Cristo. Olha, eu gosto muito deste texto. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele era homem. Ele é um modelo de cristão em excelência? Sim. Mas a Bíblia diz uma outra coisa muito mais preciosa. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, eu prossigo para o alvo. Então, neste caminhar diário, aquele que nos amou e morreu no nosso lugar, nos ensina como devemos ser, como devemos viver, como devemos agir e como devemos reagir. Princípios estabelecidos por Deus por intermédio da sua santa, eterna, bendita e gloriosa palavra. Eu quero desafiar os irmãos a fazer um propósito, não com o pastor, mas um propósito com Deus, de estarem os 40 dias aqui orando, louvando e estudando a palavra de Deus. Porque escondê-la em os nossos corações nos auxilia na nossa trajetória, na nossa jornada. Quero dizer para os irmãos que eu preciso de Jesus. E eu preciso aprender mais de Jesus. Sem o Senhor, eu estou perdido. E aqui não é alguma coisa assim, ó, você vem e você vai receber uma bênção, e eu não sei qual é o conceito de bênção que você tem na sua vida e qual é o desejo do seu coração. Mas estar com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, já é uma bênção garantida. Então, dia 23 até o dia 1º de outubro, mais uma santa convocação. Deus seja louvado. Amados de Jesus Cristo,
Nós estamos na série Eliseu, o Profeta. E nós já pudemos estarmos trabalhando aqui ao longo desta série em 13 mensagens com 13 milagres. E se nós abrirmos a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 2, o versículo 9 e 10, e eu gostaria que o Alex colocasse, você vai ver aí que Elias pede para Eliseu pedir tudo aquilo que ele quisesse. E Eliseu assim o fez. Então está escrito assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. E disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Como eu vos falei, 13 mensagens, 13 milagres. E agora no capítulo 13, você vai ver a narrativa bíblica contando do envelhecimento de Eliseu, e que alguns teólogos julgam ele estar por volta de 80 anos de idade, já tendo visto muitas coisas e sendo o mediador de Deus à nação de Israel, vendo reis sendo ungidos, vendo reis sendo mortos, filhos de filhos herdando o trono e reinando. Aqui no capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 19, nós lemos assim: estava Eliseu doente daquela sua enfermidade da qual morreu. E desceu a ele Jeoás, rei de Israel, chorando diante dele, disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. E lhe disse Eliseu: toma um arco e umas flechas. Vamos esperar a música acabar. E tomou ele então um arco e umas flechas. E disse Eliseu ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão sobre o arco. Então pôs Eliseu as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela que dá para o oriente. E quando ele abriu, disse Eliseu: atira. E atirando ele, disse Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra a Síria, porque ferirás os sírios em Afeque, até consumi-los. E ele voltou a lhe dizer: toma as flechas. E logo que o rei de Israel as tinha tomado, disse-lhe:
fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Eliseu, velho, com uma enfermidade para a morte, zangou-se com o rei. Ele disse: 5 ou 6 vezes feririas a Síria, até não ficar ninguém. Porém agora, 3 vezes somente ferirás a Síria. E morreu Eliseu e o sepultaram. E aconteceu naquele mesmo ano que tropas dos moabitas vieram à terra de Jerusalém. E aconteceu que quando eles sepultavam um homem, viram que vinha uma tropa e jogaram o homem no sepulcro de Eliseu. E quando o morto chegou a tocar os ossos de Eliseu, reviveu e levantou sobre os seus pés. Senhor, é verdade e é comprovado que o Senhor é fiel. A tua palavra, ela não volta atrás. O Senhor não é um Deus que mente. O Senhor é verdade absoluta. E nós podemos constatar pela tua palavra. E cremos na tua palavra. E cremos no Senhor. E sabemos que o Senhor é santo, é eterno, é justo, é santo e verdadeiro. E cumpre aquilo que está estabelecido, mesmo que depois da nossa existência física com vida, mas ainda naquilo que resta da nossa estrutura orgânica. Eu quero agradecer ao Senhor por saber que uma unção ela tem um prazo de validade maior do que a própria vida. E eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, não é pecado dizer unção até os ossos. Isso mesmo. Há alguém que morrera, se decompôs, a sua carne toda já não existe mais, mas ainda há nos restos mortais poder daquilo que Deus derramou sobre o seu servo para o cumprimento da sua promessa naquilo que lhe fora prometido. E aqui é o direito da primogenitura, de ser duplamente agraciado pelo Senhor com a unção do Senhor. Amados, aqui nós vemos um rei da descendência de Jeú, governando em Israel, que reconhece ter, nos termos de Israel, um representante de Deus. E que crê que Deus opera por meio dele, mas que vive uma vida dissoluta,
distante de Deus, embora sabendo que Deus é santo, é eterno e é verdadeiro, que tudo que Deus faz, que tudo que Deus promete, Ele cumpre, recorre ao homem de Deus para saber o que é que pode acontecer, para que tenha segurança em a sua jornada, e aqui, de rei, de monarca em Israel, e chega a tempo de ter um encontro, e o último encontro com o homem de Deus. E o que dá para eu entender aqui neste texto é de que nunca tivera um encontro com Deus, senão apenas o encontro com um homem de Deus. Quantas pessoas vivem neste mundo sem crer em Deus, mas que por ouvirem, por conviverem, por saberem dos feitos de homem de Deus, nos momentos das maiores adversidades da vida, quando recorre a tudo e não tem recorrido ainda a todos, alguém diz: vá lá em tal lugar assim, que tem um homem de Deus que pode ouvir-te e orar por você e pode resolver este seu problema. E as pessoas correm aos homens, mas correm de Deus. Quantas pessoas que correm de Deus, mas correm aos homens. A minha mãe, quando era de uma religião cristã católica, recorria às benzedeiras. E eu conheci uma benzedeira que, segundo a minha mãe, me benzeu quando era criança. E eu a conheci, ainda criança. E eu vi ela benzendo uma outra criança. E uma das netas dela lá aprontou alguma coisa com a mesma boca que benzia. E benzer é abençoar. Xingava de palavrão a neta. E continuava a sua benzedeira. Mas peraí, como é que uma pessoa está abençoando alguém e maldizendo ao outro? Que bênção pode ter alguém que está na função, fazendo uma obrigação, mas na obrigação, indignando-se e jogando toda a bênção fora pelo ralo? Se há que pode haver alguma bênção oriunda de um homem. Mas as pessoas procuram pessoas para abençoá-las. Outras pessoas procuram pessoas para saber o que vai acontecer. Algumas moças feias procuram mulheres para ver se vão casar. Você vê nos postes escritos aí lá na cidade, que faz amarração para casar. E tem até crente de igreja indo nesse lugar para ver se laça um palhaço, né? Ô, amados de Jesus Cristo, essas questões dá para entender aqui a ida do rei até o profeta em seu leito de morte, com uma idade já avançada e uma enfermidade oriunda da sua degeneração física. Em uma época onde se vivia pouco, em uma idade ainda avançada. As suas forças físicas eram diminutas.
Mas a sua força espiritual, o seu temor, o seu serviço a Deus ainda era executado, ainda era feito, porque as pessoas recorriam ao profeta, que é aqui na época não um medianeiro, mas um mediador entre Deus e o homem, a boca de Deus, para saber com relação a algumas questões que incomodavam o reino e que botavam em risco a nação de Israel. É lógico que vai recorrer àquele que tem intimidade com Deus e que recebe a revelação de Deus. E nós vemos que quando ele chega e constata o estado do profeta, ele chora, ele lamenta com forte lamento, usando a expressão meu pai, meu pai. E dá para se entender que ele diz, agora o meu reino está em perigo. O que vai ser de mim agora que eu não tenho mais o homem de Deus? Porque nunca tivera Deus em a sua vida. Então, amados de Jesus Cristo, aqui uma grande lição para se aprender. Nunca dependa da fé dos outros. Nunca dependa da intimidade que os outros tenham de Deus. O que você tem que ter é uma intimidade pessoal com Deus. Você deve estabelecer um relacionamento com Deus em que você possa ter acesso ao trono da graça de Deus e não depender de ninguém para saber qual é o plano de Deus para a sua vida. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer? Você pode ter intimidade com Deus. Então, você pode pedir a Deus e falar com Deus assim como você fala comigo. E ouvir a voz de Deus. E Deus te orientar. Nunca dependa de alguém, porque pode ser que esse alguém morra. Então, estabeleça um relacionamento com Deus. Não dependa dos outros. Mas como a nação de Israel sempre fugia de Deus e até recorria a falsos profetas, como muitos dos dias de hoje que recorrem a falsos deuses e a falsos profetas, é a última vez que Eliseu vai estar revelando os planos de Deus ao rei, por amor de Deus à nação, e dá à nação a oportunidade de se ver livre do seu maior inimigo, que é a Síria. Amados de Jesus Cristo, neste episódio aqui, aproximadamente 840 a 839 anos antes de Cristo, no ano em que morreu o profeta Eliseu, a Síria poderia, desde 839 anos antes de Jesus Cristo, já não ter existido mais. A Síria estava nas mãos de Deus, assim como todo o universo está nas mãos de Deus. E Deus tem poder de fazer existir, e Deus tem poder de fazer deixar de existir. E aqui agora, nesse encontro de o rei com o profeta Eliseu,
de este inimigo deixar de existir. Como deixou de existir Sodoma e Gomorra. Como deixou de existir a geração do povo vermelho, de Esaú, cujo Herodes, o tetrarca, foi o seu último descendente. Então, todos os que existem e estão sob o domínio de Deus. Todos os que já existiram como povo e como nação e que não existe mais é por determinação de Deus. Se Deus determinar, pode ser que por intermédio de um povo, pode ser que por intermédio de um homem, pode ser por intermédio de uma nação, que toda a humanidade deixa de existir. Mas tudo é permissão de Deus. Não é vontade do homem. Estava vendo, essas noites têm sido noites difíceis de se dormir, porque são dias pensantes, né? Você vai buscando recursos porque você tem uma série de 40 mensagens, de 40 dias, com 52 mensagens para pregar. Então você tem que buscar recursos, você tem que pensar e o sono vai embora. E a nação que tem mais arma atômica no mundo é a Rússia, que está em guerra. E que ela pode a qualquer momento apertar um único botão. E ela não vai perder a guerra. Não é Ucrânia, não é Estados Unidos, não é Inglaterra, não é França, não é ninguém. Mas como é que pode alguém ganhar uma guerra explodindo a terra? A Rússia é o único país do mundo que tem o maior arsenal atômico, até mesmo do que Norte América e o resto do mundo. Então a Rússia ela não vai ser perdedora, mas ela pode apertar o botão e o botão pode dar ignição em um processo de autodestruição da Terra. Mas a Rússia não tem esse poder, se não for dada a autorização por Deus. Porque ele pode apertar o botão e a ignição pode não acontecer. A detonação pode não acontecer. E nós vemos aqui de uma forma arcaica o rei e tem os seus soldados juntos e estão na câmara de enfermidade onde está Eliseu no seu leito de morte e vai morrer. Mas que é o mediador em Israel, que é o defensor de Israel, que é aquele que Deus colocou para defender Israel. E ele manda o rei pegar o arco e flechas em a sua mão e põe a mão sobre a mão do rei e pede para ele abrir a janela do lado do oriente, porque é do oriente que o sol se levanta, é onde o sol nasce. E a palavra de Deus diz assim: como dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, é do oriente que vem. Então, eles estão em Samaria, no ocidente do oriente. Então, na casa onde está Eliseu, em Samaria, ele pede para que se abra a janela para o rumo do oriente, de onde vem o inimigo, e lance uma flecha, entese o arco e atire uma flecha. E o rei obedece. Uma flecha atirada e o alvo é o sol nascente, de onde vem o inimigo. O que aconteceu? Há um simbolismo. Há um inimigo que perturba, que assola Israel. E esse inimigo é a Síria. Então há outras flechas que não foram atiradas.
mas que permaneceram na mão do profeta, que permaneceram na mão do rei perante o profeta. E aí, já em seu leito de morte, com a enfermidade que iria tirar a sua vida, dá ao rei a oportunidade de vitória. E não uma vitória qualquer. Um dia D. Uma vitória monstruosa. Mas o poder da vitória estava na fé. O poder da vitória estava no desejo e compreensão do momento em que estava, na situação em que estava, porque representava o rei ali, a nação de Israel. E aquilo que o rei fizesse ali determinaria o extermínio total do inimigo ou o extermínio parcial. O rei bate no chão a primeira vez. E cada vez que o rei batia com as costas daquela flecha, ou com a ponta daquelas flechas ao chão, estava determinando o número de mortos que aconteceria em uma batalha próxima futura. Deus dá a oportunidade para o homem determinar qual vai ser o desfecho da história. Deus põe nas suas mãos aquilo que você quer, como você quer, porque ali você está determinando. Isso aí é um determinismo real. Não é esse determinismo fantasioso que se prega lá nas igrejas hoje. Eu determino, eu determino, eu determino. O determinismo aqui é por revelação de Deus, o determinismo aqui é por vontade de Deus, e o determinismo aqui é conforme a sua fé, conforme aquilo que você crê, conforme aquilo que você conhece de Deus. E o rei bate a segunda vez sobre o chão. E aí aumenta quantitativamente o número daqueles que seriam mortos. Quem seriam mortos? Inimigos da nação. A nação pertence a quem? Pertence a Deus. Então são inimigos de Deus. Mas isso não precisaria ser feito. Deus sabe quem é inimigo, Deus sabe quem é, Deus pode exterminar quem quer, onde quer. Já muitas outras batalhas houveram e morreram um grande número de pessoas sem uma manifestação de determinismo dessa. E há uma expectativa naquele velho profeta, enfraquecido fisicamente com uma enfermidade, sendo importunado por um homem que deveria ter um relacionamento com Deus, que deveria obedecer a Deus, mas que não obedecia a Deus, mas que recorreu a ele e está apavorado, porque sabe que não vai ter um outro encontro com o profeta. E pode ser que nunca vai ter um encontro com o Deus do profeta, que não seja essa a sua condição, que não seja essa a sua condição, que você possa ter um encontro com o Deus do profeta agora. E que você possa crer, e que você possa entender o que é que Deus tem para você, o que é que Deus tem para a sua vida, o que é que Deus tem para a sua nação. Pela terceira vez, o rei bate as flechas no chão. E sem saber o que está fazendo, mas quem é de Deus sabe tudo o que Deus revela. E vem uma indignação. Eu creio que essa é a última indignação de Eliseu na face da terra, com essa enfermidade que o levou até a morte. E ele se indignou. Diz, mas por que você não bateu mais?
Por que você não bateu 5 vezes? Por que você não bateu 6 vezes? Amados de Jesus Cristo, nós vamos ter uma santa convocação aí. E as pessoas dizem, eu vou lá uma vez, eu vou lá 2 vezes, depois não vou aparecer mais. Amados de Jesus Cristo, muitas vezes você tem que cumprir a quantidade determinada por Deus, para que aconteça na sua vida, na vida dos seus, coisas relevantes, vitórias plenas, consumadas. Mas você tem os seus problemas, você tem as suas dificuldades, tem os seus interesses. E você luta pelos seus interesses diuturnamente, mas você não conhece o querer e a vontade de Deus e não sabe o que Deus tem para você. O profeta se indignou. Disse, você deveria ter batido 5 ou 6 vezes. Deixou a desejar. E amados de Jesus Cristo, às vezes a sua iniciativa, a sua forma de ser, de crer e de viver trazem resultados não só ruins para o seu viver, mas para todos os da sua casa. Porque você não tem uma fé firmada em Deus. Você é daqueles que desiste fácil. Você é aquela daqueles que diz, já está bom. Então, amados de Jesus Cristo, eu posso dizer para você que precisa um pouco mais. Ah, não dá mais, cheguei até aqui, não vou mais. Anda um pouco mais. Caminha um pouco mais. Não desista. Deus tem mais para dar para você, segundo a fé que você tem nele. Amados de Jesus Cristo, o fato é de que nesta indignação aqui, que está no coração de Eliseu, ele disse que somente por 3 vezes feriria a Síria. O limite de acabar com a nação seria 6 vezes, mas a Síria foi exterminada pela metade. Mas o inimigo ainda continua forte. O inimigo precisa ser neutralizado por completo, para que a vitória seja plena, para que a vitória seja permanente. O inimigo deve ser derrotado. A gente não pode deixar que o inimigo fique com força, que inimigo é inimigo e vai voltar a atacar. Está nas tuas mãos. Está na sua fé. Está no seu conhecimento. Está no desejo que você tem. É por isso que a palavra de Deus diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo que bate se lhe abre. Aqui estava aberta a possibilidade de a Síria nunca mais exterminar Israel. Na guerra dos 6 dias, a Síria foi um grande inimigo de Israel. Nos dias de hoje, a Síria é um grande inimigo de Israel. Por quê? Porque o rei bateu só 3 vezes. Se o inimigo está te perturbando, porque são consequências das vezes que você bate a porta e julga estar bom, de bom tamanho. Conheça Deus e pergunta para Deus, quantas vezes? Quantas vezes? Sei que é difícil, sei que não é fácil, mas vou bater todas as vezes que o Senhor tem e quer que eu faça. Há um simbolismo de vitória e há um simbolismo de meia vitória. O que você quer para a sua vida?
Uma vitória completa ou uma meia vitória? A vitória só é vitória quando é uma vitória completa. E quem põe a vitória na sua mão é Deus. Isso aí pode ser até com os pecados que você comete no seu dia a dia, nos seus deslizes. Você não chegou ainda porque você não tem batido a proporção que Deus quer que você faça. E aí, amados de Jesus Cristo, na primavera, morre Eliseu. Morreu o profeta, acabou a esperança. Morreu o profeta, não tem mais referência. A que profeta buscar? Porque as pessoas em Israel não buscavam a Deus, buscavam o homem de Deus. E agora, amados de Jesus Cristo, há um mediador entre os homens. Só um mediador. E o nome dele é Jesus. E a quem você tem recorrido? E a quem você tem buscado? Porque a qualquer momento você vai precisar de um socorro. E o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quem pode socorrer? Jesus. Mas o profeta morreu. Acabou os milagres. Acabou as revelações. Acabou as vitórias em Israel. Esse profeta era tão importante que ele via o que se falava, ouvia o que se falava e via o que acontecia à distância. Porque Deus o revelava. E agora já não tem mais. Mas não é assim conosco. E o mediador é Jesus. E nós podemos alcançar a vitória. Mas o profeta morreu. Cumpriu o seu papel. Morreu por volta de 80 anos de idade. 50 anos a serviço do Senhor. Meio século servindo a Deus. Meio século sendo o mediador de Israel. Mas Eliseu também tinha uma promessa. Porque fez um pedido. E a promessa era condicionada à fé de Eliseu. Há uma promessa relacionada para você por meio da fé. Mas morreu. Quem falhou? Eliseu ou Deus? Não. Eliseu morreu. E ele não conseguiu ter vida para realizar a promessa que Deus tinha para a vida dele em vida. Mas Eliseu foi ungido por Deus. E Eliseu agora está morto. Elias está longe de Eliseu. Elias não viu a morte ainda. Elias continua vivo. Mas a promessa em Eliseu, embora Eliseu estivesse morto, a promessa ainda continuava viva. Como assim continua lá no nosso coração uma promessa? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ainda que você não veja, e ainda que você não morra, tem uma promessa, porque tem uma unção de Deus lá na sua vida, que lhe dá essa confiança
até para que morra em paz. Como é importante crer. Se há uma promessa, há um tempo para que se cumpra esta promessa, embora nós não estejamos com vida. A nossa vida se acabou, o tempo da nossa vida se acabou. E eu não vou ressuscitar. Ressuscitarei naquele dia em que os mortos ressuscitarão primeiro. Mas eu morri com uma promessa que não se completou lá na minha vida, mas pode se completar depois que eu existir. E essa aqui é muito importante. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então é importante você ter comunhão com Deus. É importante você entregar o seu caminho ao Senhor. É importante você confiar nele. Por quê? O mais ele fará. Se você ver lá em Ezequiel, capítulo 37, acho que de 1 a 14, você vai ver o vale de ossos secos, o rebuliço. Mas os moabitas estão entrando nos termos de Israel e os homens estão carregando aquele homem morto, aquele defunto para sepultar não sei aonde. O fato é de que quando viram aqueles homens chegando, aquele exército chegando, vamos se livrar desse morto. O que vai fazer como? Primeiro buraco que viram, jogaram dentro. Mas eles não sabiam o que tinha dentro daquele buraco. E o que tinha dentro lá daquela vala? O que tinha dentro lá daquele buraco? Restos mortais de um homem de Deus. Homem de Deus, olha o valor da unção que Deus deu para você. Primeiro é que o inimigo ele não te toca nem nesta vida, nem restos mortais seu nenhum vai servir para fazer macumba em nenhum terreiro por aí. E o anjo do Senhor guarda até o defunto dele. O invólucro do Espírito Santo, que é o homem e a mulher de Deus, o inimigo não toca. Que poder que pode ter em uma ossada de um homem que morreu há quase 1 ano? 13 milagres. Mas ele pediu uma porção dobrada. Mas ele morreu. Ele não está nem vendo o que está acontecendo mais, ele não tem mais tecido nenhum. Ele só tem osso ressequidos. Mas a unção de Deus não é somente para esta vida. Ela ultrapassa o tempo da existência física com vida. Aquele homem que morreu, não se sabe quem é, não se sabe quem foi e não se sabe o que fez. Apenas que, jogado na sepultura morto, Durinho da Silva, já começando a se decompor interiormente, seus tecidos a se romperem, a Bíblia diz que ele se levantou nos seus calcanhares. Foi jogado e pulou para fora. Deus é fiel e o poder de Deus não tem limite. Então, que a sua fé possa ser trabalhada neste dia e nesta hora de confiar e não duvidar de Deus. É o que está lá em 43:13b de Isaías. Operando eu, vírgula, quem impedirá? O homem tem limites, mas Deus não. O homem tem limites, mas a palavra de Deus não. O homem tem limites, mas as promessas de Deus não. Então creia em Deus. Confia em Deus.
que você possa, que você que morreu, e morreu a sua fé, nessa palavra de Eliseu, cair dentro da sepultura da sua incredulidade e ressuscitar e começar a ter fé. E a confiar em Deus. E a buscar a Deus. E esperar em Deus. Nunca vai chegar diante de Deus e dizer, eu te ordeno. Mas chega diante de Deus e faça como Jesus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade e não a minha. O teu querer e não o meu. Os teus planos e não os meus. Então encerramos aqui hoje pela manhã os 14 milagres de Eliseu. A porção dobrada. E agradecer a Deus, porque Deus cumpre tudo aquilo que promete. Mas para você saber o que Deus cumpre, você deve crer no que Ele promete. Então você deve entregar a sua vida a Deus. E deixar de seguir falsos profetas. E deixar de seguir falsos deuses. Porque só Jesus Cristo salva. E não tem medianeira. E quero dizer para você que é mariolatra. Maria não pede nada para Jesus. E tem o grande mandamento aí que eles dizem, né? Peça para a mãe que o filho responde. A mãe está morta. Mas Jesus Cristo está vivo. A mãe não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou e voltou do lugar de onde ele veio para morrer no seu lugar e no meu lugar. Deixa de crer em conto do vigário. Leia a Bíblia. Mas pode ler a Bíblia sua lá, que é Edições Paulinas. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Leia a Bíblia, não vai na conversa dos outros. Não vai nesse negócio de a minha mãe foi, meu pai foi, o meu avô foi. Foram todos para o inferno sem Deus e sem salvação. E Deus está dando a oportunidade agora de você entregar a sua vida para Jesus Cristo, que é o único que subiu ao céu, porque do céu ele desceu. E a palavra de Deus é categórica em dizer: ninguém subiu ao céu, senão o que dos céus desceu. Não adianta uma denominação, uma igreja que seja aí grande, que tenha isso, que tenha aquilo, dizer em 1914 ela subiu para os céus. É mentira! Só Jesus Cristo que subiu aos céus. Porque dos céus ele desceu e ele é o mediador entre Deus e os homens. Confia em Deus. Tem promessa de salvação para você e para a sua família. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade. Por esse precioso momento, Pai, de estarmos na tua casa, com o Senhor, com o teu povo. E por intermédio das mídias e da rádio, chegando em muitos lugares, em períodos dos mais diversos possíveis, não sei por quanto tempo essa mídia ficará aí, mas está aí a palavra. Quero pedir ao Senhor o auxílio, a unção do Senhor, para que as pessoas creiam que só o Senhor é Deus e que só Jesus Cristo salva. Eu te agradeço por tua fidelidade, por sua bondade e por sua verdade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém.